Dando continuidade aqui ao nosso relatório, como nós estamos lendo a respeito da missão oficial à Áustria, do dia 24 a 28 de julho de 2017. Então, continuando aqui a nossa leitura. Desde a unificação, os índices de criminalidade têm diminuído e a taxa de elucidação de delitos tem aumentado. Modelo atual da polícia austríaca. Os aspectos gerais da polícia austríaca. Muito embora a Áustria seja um Estado federado, é o governo federal, por meio do Ministério do Interior, que detém o controle sobre a polícia. Não existe uma polícia de caráter federal e polícias estaduais. A polícia é única. E o uniforme do país inteiro sendo mantida, a polícia é única e uniforme no país inteiro, ok, sendo mantida por recursos federais. A polícia austríaca é dividida em duas áreas, a área administrativa e a área policial. A área administrativa cuida da criação dos objetivos e das estratégias da corporação, bem como da emissão de documentos, de licença, etc. A área policial cuida da garantia da ordem pública e dos atos de investigação. O número total de servidores é de aproximadamente 34 mil, sendo 28 mil policiais e 6 mil funcionários do administrativo. Cerca de um policial para cada 300 habitantes. A polícia austríaca está baseada em 3 pilares: lei, direitos humanos e democracia. A atuação da polícia austríaca ocorre em 4 níveis de complexidade. 1. Ministério do Interior, casos mais complexos. 2. Departamento de Polícia Estadual. 3. Comando Distrital. E 4. Delegacia de Polícia, casos menos complexos. A carreira é de acesso único e se divide em 3 níveis: nível inicial, nível intermediário e nível de comando. Progressão ocorre por seleção interna e pela realização de cursos de aperfeiçoamento. Requisitos para admissão: ser cidadão austríaco, ter 18 anos de idade, não há limite máximo, não há limite de altura, passar em testes intelectuais e físicos, ter 2º grau completo e ter competências sociais. A admissão ocorre de acordo com a necessidade da corporação, não havendo tempo certo para a abertura de inscrições. O período de formação é de 2 anos, dividido da seguinte forma: 12 meses de teoria, 3 meses de prática, 5 meses de reflexão, teoria e prática, e 4 meses de prática. A polícia austríaca é de ciclo completo. Ao reportar um fato criminoso, realiza os interrogatórios, colhe provas e transmite ao promotor de justiça responsável. Em caso de crimes complexos, que exige uma investigação mais especializada, o caso sai do âmbito da delegacia e sobe para o nível de comando adequado, dentro dos 4 níveis citados anteriormente. Há um bom relacionamento com a imprensa e com a população. Há uma relação de confiança entre a sociedade e a polícia. O salário médio de um policial é de 2.000 euros. Há bons equipamentos. São raros os casos de corrupção policial. Corregedoria muito forte. A polícia tem sindicato e pode fazer greve. Durante o tempo de formação, o aluno já recebe uma bolsa mensal
de 1.000 € mensais. A estabilidade do emprego é conquistada após 6 anos de atividade. A formação ocorre em 11 academias de polícia espalhadas pelo país. A Academia de Viena é responsável pelo conteúdo pedagógico e pela padronização de procedimentos. Parte do ensino ocorre por meio da cooperação com o Ministério da Educação. Em 2016, apenas um policial foi morto em serviço no país inteiro. Principais preocupações criminais: tráfico de drogas, crime organizado, crimes sexuais, lesão corporal e prostituição. Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, na ONU. A delegação foi recebida pelos seguintes funcionários das Nações Unidas: Celso Coracini, Andrés Alberto Nunes Rincon e Marco Teixeira. A ONU não possui um modelo de polícia padrão. Quando auxilia na reconstrução de países, os agentes da ONU se reúnem com as autoridades locais e tentam montar uma polícia respeitando as tradições e as culturas. Nesse sentido, para a ONU, pouco importa se existe uma ou várias polícias em um país, ou se o modelo policial tem fundamento em estatuto militar ou estatuto civil. O que importa para as Nações Unidas é que critérios mínimos de boa conduta sejam respeitados. Há um código de conduta produzido pela própria ONU. Os padrões mínimos de conduta devem respeitar os direitos humanos. Em determinados países é necessário mudar determinados padrões de comportamento policial. Mudança de padrões culturais repressivos para uma cultura de prestação de serviço à população. Embora não haja uma postura oficial da ONU, os especialistas da instituição acreditam que a polícia única e de ciclo completo seria mais eficiente e mais barata no longo prazo. Uma unificação, segundo eles, acabaria com a rivalidade entre as corporações. Foi ressaltada a necessidade de mudanças na mentalidade policial brasileira. Segundo os especialistas, um bom serviço só poderá ser prestado à população quando forem estabelecidos 4 pilares: treinamento e recursos humanos, melhoria salarial, reformulação da imagem do policial perante a população e chances de promoção com critérios objetivos. Segundo os especialistas, é necessário que haja fortes mecanismos de controle de atividade policial, tanto internos quanto externos. Segundo os especialistas, é necessário que padrões mínimos de uniformização sejam realizados no Brasil. Na atividade policial, há muita diferença operacional de Estado para Estado. E só abrindo aqui um parêntese, quando nós falamos lá na ONU sobre uma informação que trouxeram para cá para o parlamento, alguns deputados trouxeram para o parlamento que a ONU ela rechaçava e condenava a polícia militar brasileira, a atuação da polícia militar brasileira, e segundo eles, segundo os parlamentares falaram, a ONU, ela falava e, como é que usa o termo? Não é militava, a gente quer tirar.
recomendava, obrigado, ela recomendava, segundo esses parlamentares que trouxeram essa informação, a ONU recomendava que a Polícia Militar brasileira fosse extinta. E a informação desses especialistas da ONU que nos recebeu é que nunca, em momento algum, a ONU ou qualquer um dos seus servidores teceu qualquer tipo de comentário ou fez qualquer tipo de recomendação neste sentido. Jamais. Então, o que os parlamentares trouxeram, nós não sabemos, aqui eu abro esse parênteses, nós não sabemos de onde eles tiraram essa informação, porque nós estivemos em Viena, no departamento da ONU que cuida dessas questões de segurança pública da América Latina, e, segundo eles, participaram de um evento na Suíça, se não me falha a memória, em que lá alguém levantou essa questão, mas não foi por parte da ONU que veio esse tipo de informação. Então, só abrindo esse parênteses, que a ONU, em momento algum, ela tem sobre sua responsabilidade qualquer tipo de manifesto ou fala no tocante a acabar com a Polícia Militar brasileira, segundo alguns parlamentares trouxeram para o plenário desta casa. Considerações finais. Antes de todas as informações, conclui-se que o objetivo da missão foi concluído, como sempre, nós temos feito esse tipo de registro. Os subsídios colhidos serão de extrema importância para o relatório final da Comissão Especial de Unificação das Polícias Civil e Militares. E também aqui registramos que todo o acervo que foi doado durante a missão, ela já faz parte do acervo da Câmara dos Deputados, especialmente destinado à Comissão de Segurança Pública para utilizações futuras. E vamos finalizar agora a missão oficial que fizemos em setembro, no dia 25 a 29 de setembro, em Santiago do Chile e Bogotá, na Colômbia. Vamos, primeira parte, Santiago do Chile. Informações sobre o Chile, República Presidencialista, Estado unitário, população 18 milhões de habitantes, área 759.950 km², o IDH de 0,847, muito elevado, Índice de Desenvolvimento Humano. Nós visitamos no Chile os carabineiros e a Polícia de Investigação, conhecido como PDI. Ao longo de 2 dias na capital chilena, a delegação brasileira foi recebida pelas seguintes autoridades: deputado Leonardo Soto, presidente da Comissão de Seguridade Cidadana da Câmara dos Deputados do Chile; senhor Fernando Moya Castro, subprefeito e chefe do Departamento de Assuntos Internacionais do PDI; general Leônidas Venegas Briceno, dos Carabineiros do Chile; senhor Antônio Segovia, diretor da Unidade de Cooperação Internacional e Extradição do Ministério Público, e também pelo nosso embaixador, o senhor Carlos Duarte. Quanto à segurança pública no Chile, está entre as maiores preocupações do povo chileno a questão de segurança pública. Embora as taxas de criminalidade
não sejam altas. O Chile costuma ser um país pacífico, sem muitos crimes violentos. O crime organizado no Chile está mais relacionado a práticas de grandes assaltos. O narcotráfico existe, mas não há controle de território como no Brasil. Há uma legislação bastante rigorosa contra o controle de armas. Os bombeiros no Chile são todos voluntários. Índice de homicídio em 2016, 3 para cada 100 mil habitantes. Morte de policiais em 2016, 6 casos registrados. Os carabineiros têm como função principal a preservação de ordem pública e a manutenção da ordem, e, quando solicitados pela Fiscália, pelo Ministério Público, fazem atos de investigação. A estética é militarizada e a instituição está presente em todo o território nacional chileno. A Polícia de Investigação, o PDI, tem como função principal a realização de investigações de alta complexidade. Muito embora possa atender ocorrência de pequeno potencial, quando acionada, tem estética civil e abrangência em apenas algumas áreas do território. A polícia que primeiro atender a ocorrência realiza atos iniciais, como auxílio à vítima, colheita de depoimento, etc. Após lavrar o termo de ocorrido, encaminha o fato diretamente para a Fiscália, o Ministério Público, a qual definirá qual será a polícia responsável por continuar os atos de investigação, se os carabineiros ou se o PDI, a polícia de investigação deles. A escolha da instituição que realizará a investigação é totalmente discricionária por parte do Ministério Público. Há uma tendência de que investigações mais complexas fiquem com a PDI, mas não há obrigatoriedade. As cidades mais afastadas dos grandes centros, onde o PDI não se faz presente, os carabineiros é que fazem todos os atos de investigação. Vamos falar sobre a Polícia de Investigação agora. Possui efetivo de 7.506 policiais, dos quais 98 atuam em atividade de operação. A PDI é regida pela Lei Orgânica, Estatuto Civil, e está subordinado ao Ministério do Interior. A PDI é uma instituição de 84 anos. É uma polícia investigativa de alta complexidade, dividida em departamentos especializados: narcotráfico, direitos humanos, crimes econômicos, crime contra a família, etc. Os peritos não são policiais, mas estão subordinados à PDI. É PDI, né? Falei, ué, a PDI. A PDI possui 4 áreas de serviço: investigação criminal, taxa de elucidação de 72%, controle migratório e política internacional, 85 postos fronteiriços, análise de inteligência policial e cidadania e segurança, trabalho de proximidade com o cidadão. Possui em sua estrutura 180 quartéis de polícia, 104 brigadas investigativas, 290 brigadas especializadas e 17 laboratórios de criminalística. A modernização da instituição é feita por meio de planejamento estratégico. A última vai de 2017 a 2022 e foi elaborado em conjunto com a Universidade de Santiago. Tem uma abordagem de conjugação de direitos humanos e desempenho de função policial. Forte controle de atividade policial. A. Controle interno, corregedoria e auditoria. B. Controle externo, realizado pela Controladoria Geral da República e órgão independente. A carreira é única e dividida em 8 níveis, equiparados aos níveis do oficialato dos carabineiros, embora com denominações diferentes. A ascensão na carreira ocorre por antiguidade e merecimento.
O cargo de diretor-geral tem um mandato de 6 anos e é indicado pelo presidente da República, que o escolhe em uma lista de 5 nomes baseados na antiguidade. O acesso na carreira ocorre por meio de concurso público. No último ano, foram 6.000 candidatos concorrendo por 300 vagas na academia. O requisito para ingresso é ter segundo grau completo e entre 18 e 25 anos. Continuando. Após passar no concurso, o candidato fica na academia de polícia em regime de internato por um período de 4 anos. Sai da academia com o título de nível superior, investigador. Durante o curso, não há pagamento de salário e o aluno ainda paga mensalidade de cerca de $200 mensais. Não podem fazer greve ou montar sindicatos. Proibição de ordem constitucional. Mesmo sendo de estatuto civil, a PDI tem forte senso de hierarquia e disciplina em sua formação. Salário no final da carreira pode chegar próximos a $4.000. Mensais, né? Os carabineiros, vamos falar agora dos carabineiros, antes foi o PDI. Os carabineiros foram criados em 1927, após a unificação de várias polícias locais. A principal função dos carabineiros é preventiva e, subsidiariamente, investigativa. Tem competência para atuar em todo o território nacional. Os carabineiros estiveram vinculados ao Ministério da Defesa até o ano de 2011. Os carabineiros também cuidam das rodovias. Ao atender uma ocorrência, os carabineiros fazem atos básicos de flagrância, auxiliam a vítima e tomam depoimento. Após isso, mandam a situação para o Ministério Público, que decidirá quem continuará a investigação no caso, se é PDI ou se os próprios carabineiros. O efetivo é de 52.687 policiais, sendo que 4.536 oficiais e 47.690 suboficiais e 461 prestando serviço especial. Há também 5.000 funcionários civis, advogados, engenheiros, etc. Há uma metodologia específica para se calcular o número do efetivo necessário. O efetivo quase que dobrou nos últimos 10 anos. A taxa de vitimização no Chile, elemento concreto, está na casa de 26%. Tem caído nos últimos 10 anos. A taxa de sensação de segurança está na casa dos 40%. Estão vinculados ao Ministério do Interior. Atuam em 2 subsecretarias. Subsecretaria do Interior, responsável pela manutenção de ordem pública, e Subsecretaria de Prevenção de Delito, responsável pela implementação da Política Nacional de Segurança Pública. O controle externo é realizado pela Controladoria Geral da República. A fiscalização social também é bastante forte no Chile. Há os seguintes marcos normativos para os carabineiros: Constituição, Lei Orgânica, Estratégia Nacional de Segurança Pública e Política Nacional de Segurança Pública. O programa de governo do presidente durante a campanha é muito valorizado e costuma ter efetividade quando o candidato é eleito. Eles possuem código de ética próprio e estão submetidos a Código Penal Militar. Poucos problemas relacionados a direitos humanos e uso excessivo de força. Quatro marcos de responsabilidade para os carabineiros.
prevenção social, família, escola, saúde, etc. Ação integrada de vários ministérios, interior, educação, saúde, etc. B, prevenção situacional, redução da circulação de armas, luminosidade em ruas públicas, etc. Ação integrada de vários ministérios, Ministério dos Transportes, Urbanismo, Interior, etc. C, prevenção policial, atuação dos carabineiros da PDI, patrulhamento preventivo, integração com a comunidade e criação de conselhos comunitários. E D, controle, modernização policial, sistema judicial, estratégia de persecução penal e sistema penitenciário e etc. O acesso se dá por meio de concurso público. São 2 concursos diferentes, um para oficial e outro para suboficial. A exigência de escolaridade para ambos é ensino médio. A formação inicial dos suboficiais é de 12 meses, diploma técnico, e dos oficiais é de 4 anos, diploma superior. Os carabineiros não são militares. Eles têm formação militar, mas o foco doutrinário é a pacificação social, mas o foco doutrinário é a pacificação social e não a destruição do inimigo. Então, nós finalizamos aqui a visita ao PDI e os Carabineiros do Chile. E nós vamos agora a parte da missão na Colômbia, em Bogotá, no dia 28 e 29 de setembro. Também é República Presidencialista, Estado unitário também. População, 48 milhões de habitantes, área de 1.138.914 km², e IDH também elevado, 0,727. No Chile, na Colômbia, há apenas uma instituição policial, a Polícia Nacional Colombiana. Polícia Nacional Colombiana. Ao longo de 2 dias na capital colombiana, a delegação brasileira foi recebida pelas seguintes autoridades: Capitão Álvaro Soares, da Direção-Geral da Polícia Nacional, Oficina de Planejamento; Capitão Nelson Prieto, da Direção-Geral de Polícia Nacional, Direção de Segurança Cidadã; e General José Segura, da Direção-Geral de Polícia Nacional, e General Carlos Rodrigues, da Escola Nacional de Polícia. Subsídios colhidos. O país está passando por um processo de transição e de acordo de paz com as Farc, guerra que durou até o ano passado. A atuação do crime organizado é muito forte. Um exemplo é o grupo chamado de Clã del Golfo, que já foi uma força paramilitar envolvida com o narcotráfico. A taxa de homicídio está em 23 para cada 100 mil habitantes. A meta dos próximos anos é alcançar 19 por 100 mil habitantes. Os grandes cartéis foram eliminados na Colômbia, mas a venda de drogas ainda é intensa. A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína. O porte de arma é restrito na Colômbia. O sistema penitenciário está em colapso e com superlotação. A Polícia Nacional é de ciclo completo, ostensivo e investigativo, e atua em todo o território nacional. É uma polícia de caráter civil com estética militar. Está vinculada ao Ministério da Defesa. Abaixo do ministro há uma direção geral, e abaixo há uma subdireção dividida em 3 níveis. 1. Nível operativo, 8 direções. Ostensivo preventivo, polícia comunitária, investigação, inteligência, trânsito, meio ambiente, antinarcótico e antissequestro. 2. Nível administrativo, finanças, talentos humanos, saúde, bem-estar policial e incorporação. E 3. Nível educativo, 30 escolas de formação.
A Polícia Nacional possui 180 mil servidores, entre policiais e pessoal administrativo, dividido em 8 regiões. Em razão do encerramento dos conflitos com a Farc, estima-se que haja uma diminuição do efetivo do Exército e um aumento do número de policiais. A expectativa é de que se aumente de 10 mil o número de policiais nos próximos 5 anos. A polícia está dividida em 3 níveis: patrulheiros, comandantes executivos e oficiais. A região metropolitana de Bogotá possui 9 milhões de habitantes e há 18 mil policiais para cobrir a área. Existem policiais colombianos participando de 8 missões de paz na ONU atualmente. A polícia atua bastante na área de cooperação internacional. Atualmente são gerenciados 133 acordos de cooperação. É uma polícia de referência para países da América Central, que buscam na Colômbia diversos acordos de cooperação. Há uma inspetoria ligada ao diretor-geral responsável pela apuração de desvio de conduta na atividade policial. Somente no ano de 2016 foram mais de 4 mil punições. Dentre elas, 1.000 foram para destituições e controle externo é feito pela Procuradoria-Geral. Os policiais, embora civis, respondem por crimes comuns e militares. Possuem código de ética e disciplina. Os policiais não podem opinar politicamente, não podem votar, não podem fazer greve e não podem se candidatar. Em 2016, foi editado um Código Nacional de Polícia, com direcionamento básico em relação à atuação policial. Em 2016, 198 policiais foram assassinados. Os bombeiros compõem estrutura à parte, vinculada ao Ministério do Interior. Quem comanda a investigação é a Fiscália, o Ministério Público. O policial pode realizar poucas medidas preventivas, sem que o Ministério Público seja consultado: detenção, multa, etc. O trabalho na polícia é de dedicação exclusiva, com exceção das atividades de docência. A polícia que atua na área rural é chamada de carabineiro, muito embora faça parte da Polícia Nacional. Atualmente é realizado um evento chamado La Noche de la Excelência Policial, onde são premiados os policiais que se destacam em categoria como disciplina, inovação e cordialidade. Cada região escolhe os indicados e um comitê nacional é quem decide os policiais vencedores. A premiação chega a $8 mil e serve de incentivo dentro da instituição. Atualmente, a gestão da polícia está voltada para o planejamento estratégico 2015-2018, que tem entre seus objetivos preocupação com uma nova polícia de paz, em um contexto de pós-conflito, reestruturação institucional. 2. Maior aproximação com a sociedade. Na área rural, os carabineiros passam também conhecimentos técnicos de plantio e de tratamento de animais aos colonos, além de cuidarem da ordem pública. Modelo Nacional de Vigilância por quadrantes. Princípio do modelo: desconcentração e participação. A culpa da violência não é só da polícia. Priorização e fiscalização. Priorizar os locais onde os crimes estão ocorrendo. Corresponsabilidade. Chamar os demais órgãos do governo à responsabilidade. E polivalência. Polícia não pode atuar apenas na repressão. O tamanho dos quadrantes varia conforme a quantidade e tipo de delito de cada região. Há 4.873 quadrantes em todo o país. A qualidade de policiais pode variar conforme o tamanho de quadrante. Modelo tem como referência as polícias comunitárias do Chile e da Espanha. Objetivo: melhora na imagem institucional, integração com a sociedade, prevenção e orientação para a solução de problemas. O patrulhamento pode ocorrer a pé, de bicicleta ou de carro.
Quem financia a Polícia Nacional? Em sua quase totalidade, o governo federal. Os municípios auxiliam com doações de terrenos, compra de viaturas, equipamento, etc. De todo o contrato de construção realizado pelas prefeituras, 5% do valor é destinado para a questão de segurança. Esses 5% são colocados em um fundo específico para a segurança pública, gerido por um conselho com participação social. A Polícia Nacional tem um bom trabalho com a Interpol e é a única polícia fora da Europa a ser membro da Europol. O serviço militar obrigatório na Colômbia é cumprido na Polícia Nacional. O tempo varia de 1 ano a 1 ano e meio e a remuneração. A escolha do diretor-geral da Polícia Nacional é feita pelo presidente da República, dentre os generais da ativa. Não há mandato. O diretor-geral da Polícia está subordinado diretamente ao ministro da Defesa. Existem 30 escolas de formação de policial na Colômbia. 14 são para a formação de patrulheiros. Hoje, cerca de 108 mil em atividade. 10 são para especializações, aviação, artilharia, inteligência, polícia científica, etc. E as demais são para oficiais, cerca de 8 mil em atividade hoje. Mando executivo, cerca de 34 mil atualmente. E aperfeiçoamento para progressão. Tempo de formação, patrulheiro, 1 ano. Comandos executivos, 6 meses. Oficiais, 3 anos. São as fotos da missão. E as considerações finais. Ressaltando que, ante todas as informações, conclui-se que o objetivo da missão, como sempre tem sido, com êxito, e os subsídios escolhidos serão de extrema importância para o relatório final da Comissão Especial da Unificação das Polícias Civil e Militar. Estiveram conosco nesta missão aqui do Chile, o deputado Cabo Sabino e também o consultor Eduardo Granzotto, no Chile e na Colômbia. Aqui na missão, na Áustria, estivemos com... Na Áustria, foi Eduardo Granzotto e eu. E nos Estados Unidos e Canadá, é o capitão Augusto, deputado capitão Augusto, o Eduardo Granzotto, o consultor, e eu estivemos juntos nessas missões. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião ordinária para o dia 21 de novembro, às 14h30, conforme pauta a ser divulgada. Está encerrada a presente reunião.